hoje vamos falar de um assunto muito importante. Mas é um assunto simples, é apenas uma referência. Se algum dia eu tiver poder, eu vou fazer algo muito importante. Porque a história, ela não narra, ela tem os seus arquivos, mas isso tinha que ser dito, né? Assim como na Alemanha, você tem monumento, estátuas e avenida, o nome do general Erwin Rommel, herói nacional, aclamado pelo povo. Mas ele, quando viu que Adolf Hitler e seus asseclas eram doentes mentais, ele não apoiou mais. E foi considerado por eles como traidor. Mas só que ele era um herói nacional. Então, se ele fosse executado, condenado como traidor, ia ter uma comoção popular. Então, houve um acordo em que ele se suicidaria e seria enterrado como herói nacional. Então, ele combateu Hitler, já quase no final da guerra. Aqui no Brasil, nós tivemos grandes generais que impediu que a ilegalidade, que o fascismo derrubasse a democracia. Em 55, com Henrique Diffley Batista Teixeira Lott, eles queriam dar um golpe para que Juscelino não assumisse, e General Lott reagiu prontamente, dando posse a Juscelino de Oliveira Kubitschek. Mais tarde, nós tivemos Castelo Branco, que pelas súplicas populares, ele aceitou se tornar presidente do Brasil pelo voto indireto no Congresso e prometeu entregar a faixa ao eleito em 1965. Só que ele foi traído e depois assassinado pelos golpistas em 67. E nós ficamos aí 21 anos de ditadura. Quando apareceu Ernesto Bethlen Geisel, que acabou com as 5, criou a anistia e fez a transição para a democracia. Ele poderia ter ficado até o final, mas ele resolveu transferir o governo para João Batista Figueiredo, que prometeu no seu discurso de fazer desse país uma democracia, e assim o fez. Apesar de vários atentados à bomba. Vários atentados à bomba. Quase que a gente entra numa outra ditadura semelhante. Mas graças a um general equilibrado, uma biografia irretocável, vários cursos, várias especialidades, no Brasil como fora do Brasil, no Egito, na Europa, nos Estados Unidos. Quando a escória que governava esse país lhe sugeriu um golpe de Estado, ele prontamente reagiu. Ele já tinha feito isso em 2021,
com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com o Edson Pujol. Ele queria decretar um estado de sítio e governar em estado de sítio. Eles disseram: não conte conosco, nós somos pela legalidade e pela Constituição. E aí ele demitiu todos os três, e inclusive o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo Silva. Muita gente me dizia que o Gomes Freire era um general legalista, muito disciplinado, que jamais iria aderir a um golpe de Estado. Eu acreditei no cara que me disse isso. Então, quando foi proposto, ele combinou com o cara da Marinha: olha, eu vou propor, você aceita logo. E foi o que ele fez. A minha tropa está à sua disposição para isso. O da Aeronáutica se calou. Não achei que ele fosse omisso, ele se calou por uma questão de prudência. Então, o comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, prontamente reagiu. Não conte com o Exército para essa ilegalidade. O Exército não compactua com golpe. E se o senhor prosseguir com isso, serei obrigado a prendê-lo. E ele se afastou, foi embora, e a escória ficou caladinho. E houve então a transmissão de forma correta. O que eu faria? Colocaria uma estátua, né, de todos esses heróis nacionais que eu citei: Lott, Castelo, Geisel, Figueiredo e general Marco Antônio Freire Gomes. Isso é bom que os senhores tenham ciência disso tudo, para que não se repita isso mais. Aventureiros tentando dar um golpe. Boa noite, obrigado. Vê lá.